Está no ar o Conexão Unifeso. Hoje no nosso programa vamos conversar a respeito do uso adequado do aparelho ortodôntico. E na sequência, no segundo bloco, vamos saber a respeito da eficiência da previsão do tempo. Não saia daí, fique com a gente. Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. Agora vamos conversar com o professor João Daniel Blaut, que é coordenador do curso de pós-graduação em ortodontia do Unifeso. Professor Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Professor, conta um pouquinho pra gente, né, para quem está em casa nos assistindo, qual que é a abrangência da ortodontia? Olha, hoje a ortodontia tem uma abrangência quase que em todas as classes sociais, né? Há algum tempo atrás a ortodontia era mais uma especialidade de elite, né? Que os aparelhos eram muito caros. E hoje não, hoje com a diversidade de marcas nacionais, inclusive hoje tem várias marcas nacionais, e o custo então ficou um pouco mais barato, né? Então as classes sociais hoje quase todas estão colocando aparelho, então é uma abrangência maior, muito maior do que há pouco tempo atrás, né? E professor, por que os pacientes buscam esse tipo de tratamento, buscam colocar os aparelhos? Bom, o paciente procura hoje a clínica de ortodontia mais pela estética, né? Ele não se sente bem ou por uma situação dentária ou uma situação óssea, né? Alguma discrepância óssea. Então a busca é do próprio paciente, que ele se sente mal, ou ele é indicado por outros profissionais, né? Então, você tem o paciente que vai nos procurar por nos sentir bem com o aparelho, ou com os dentes, ou com um profissional que está tratando dos dentes normal do paciente, ele indica para a ortodontia. E tem também a busca por problemas de dores orofaciais, né? Tem pessoas que têm dores de cabeça constante, estálido na ATM. Então ele já busca por um problema também funcional, né? Uma desordem funcional bucal. E muitas vezes também essa dor de cabeça a pessoa nem sabe que é provocada por uma questão bucal, né? Porque você sente a dor, toma um analgésico, acha que é uma enxaqueca, um negócio, e não tem, às vezes, aquela dor crônica, né? A maioria dos problemas de dor de cabeça hoje é problemas dentários, né? As dores orofaciais do trigêmeo são muitas vezes resolvidas com um simples aparelho ortodôntico, com ajuste dentário. Que é aquela dorzinha que dá aqui assim, né? Próximo aqui a... E a dor de cabeça também. A dor de cabeça também. Muitos problemas que as pessoas têm enxaqueca constantes, por problemas dentários, por uma oclusão, uma perda dentária. Muitas vezes a pessoa perde um dente na juventude, o primeiro molar, por exemplo, a pessoa perde o primeiro molar, o segundo molar ele inclina, e a pessoa pode ter uns traumas oclusais que refletem na TM, articulação temporomandibular. Que é essa articulação que a gente tem por aqui. Isso, articulação temporomandibular. Essa articulação que provoca essas dores de cabeça. E existem tipos diferentes de aparelhos ortodônticos, ou na verdade o que a gente tem hoje é um tipo de aparelho que é adaptado de acordo com diferentes tipos de problema? Não. Na realidade, a ortodontia ela é dividida em vários tratamentos. Tem um tratamento simples que o paciente nos procura por um problema dentário, como eu já falei, por um apinhamento dentário, aquele dentinho torto, o famoso dentinho torto, que a pessoa sorri e não se sente bem, né? Agora, tem os tratamentos também causados por problemas ósseos, genéticos. Então, uma discrepância maxilomandibular, por exemplo, leva a tratamentos diferentes, né? Então, quando você falou do tipo de aparelhos, nós temos então aparelhos simples, esse que a gente, né, coloca, esse metalzinho na boca,
que também ele tem desde de aparelhos mais baratos a aparelhos mais caros, né? Então nós temos o aparelho ortodôntico simples, que leva borrachinha, né? E você tem hoje os aparelhos estéticos, você tem os autoligados, que são novidades hoje na ortodontia, que são aparelhos que não usam mais essa borrachinha, né? Que você tem então uma chavinha que se fecha o aparelho e ele é mais higiênico, ele é mais, causa menos atrito, então são aparelhos mais modernos. Agora, tem também aparelhos intrabucais, como os linguais, que a pessoa coloca por dentro da boca, pelo lado interno da boca. E existem os aparelhos também auxiliares, que a gente trabalha justamente para a melhoria da parte funcional, da discrepância maxilomandibular, que é criada talvez por uma genética. Pessoas que têm, uma vez, o queixo maior que a maxila maior que a mandíbula, às vezes você tem um queixo mais protuído ou uma maxila mais protuída, então você, na realidade, você trabalha esse paciente primeiro com aparelhos auxiliares, que a gente chama, né? E depois, então, entramos com o aparelho fixo normal. E tem também os pacientes que nós preparamos para cirurgia ortognática, que muitas vezes a ortodontia não consegue resolver. Então, por isso que tem vários tipos de aparelhos dentro da ortodontia. Mas o que vem a ser uma cirurgia ortognática? A cirurgia ortognática é simplesmente uma desordem, uma discrepância entre a maxila e a mandíbula. Então, você tem pessoas que, por genética, a mandíbula, por exemplo, ela cresce muito mais que a maxila. Então o paciente nos procura para melhorar aquilo. Ele não está sentindo bem com aquele queixo maior, ele está sentindo mal com aquilo. E também aquilo acarreta a função também no problema da ATM. E quando ele nos procura numa idade avançada, a gente não tem mais o que fazer. Então a ortodontia prepara esse paciente para a cirurgia ortognática. Então é outro profissional que vai operar. E aí, no caso, esse tipo de correção fica mais fácil para fazer na criança, no adulto? Sim. Essa criança, por exemplo, essa pessoa, se ela fosse tratada no início da puberdade, né, que a gente chama a puberdade, essa criança ela tem toda a situação para se curar sem cirurgia. A ortodontia trabalha ela para uma melhora, para na fase adulta não estar com aquele problema de discrepância tão ruim, né? Então, se essa criança nos procurar, se essa paciente nos procurar numa idade mais no início de puberdade, ou até no final da puberdade, um pouco antes do final da puberdade, a ortodontia tem capacidade de uma melhora muito grande, né? E aqueles aparelhos, por exemplo, que a pessoa coloca porque ela tem problemas relacionados ao sono, né? Que tem pessoas que têm problema de apneia e uma série de bruxismo, isso também é previsto pela ortodontia ou é uma área específica? Olha, a apneia do sono é uma coisa ainda está sendo muito estudada. Assim, aparelhos ortodônticos para apneia, assim, é meio complicado. A apneia já é uma situação que já leva até a medicina e outras áreas, porque a apneia do sono, o simples aparelho, ainda é questionável na cura da apneia, né? Então, agora, você me fez outra pergunta sobre a questão do bruxismo. O bruxismo, né? Sim. O bruxismo é um contato, muitas vezes, um contato prematuro. O bruxismo também é uma causa ainda hoje que não é idiopaca, você não tem o que causa o bruxismo. Sabe-se que o bruxismo ele aumenta com tensão de acordo com problemas do dia a dia, né? Com estresse. Mas o bruxismo pode ser causado também por um problema dentário, uma má oclusão dentária. Um dente fora de posição, você começa então a ter o apertamento das arcadas dentárias. E aí sim, a ortodontia pode melhorar isso, primeiro com placas para melhoria do bruxismo, para a pessoa dormir, ou também, além das placas, colocando os dentes na posição correta. Corrigindo, né? Corrigindo os dentes, E quais são os riscos, né? Porque a gente vê aí a questão na adolescência, principalmente, né? Meninos, meninas, tem aquela fase que muitos colocam, né? É uma fase talvez mais adequada, que já mudou a dentição, saiu os dentes de leite, já foram embora, já entrou os dentes definitivos e muita gente procura e coloca o aparelho. E tem outras pessoas que às vezes nem precisariam, mas querem colocar. Qual o risco de um adolescente ou de uma adolescente se seduzir pela moda de colocar os aparelhos? O que deve aconselhar é procurar um profissional que conheça do problema
e da sinceridade do profissional. Né, de, ó, você não tem necessidade, você tem, né? E sempre que procura um profissional da ortodontia, ele vai saber indicar quando precisa e quando não precisa e ter todas as etapas para se colocar um aparelho, né? Como desde uma documentação ortodôntica que é pedida, que nós vamos ver então a parte interna da boca, dos ossos, se tem algum cisto, se tem algum problema interno na raiz. Então na documentação que a gente pede, a gente já vê isso tudo. Então, a ideia é de procurar um profissional e ele vai saber todos os trâmites do aparelho. E quanto tempo dura, mais ou menos, um tratamento? Olha, assim, o tratamento ortodôntico, ele é dividido em, assim, eu não posso dizer quanto tempo dura, porque é de pessoa para pessoa. Hoje não tem uma média. Porque hoje nós trabalhamos em cima de padrões ortodônticos. Então, quando a gente fala em padrão, o que é padrão? O padrão é assim, nós trabalhamos em cinco padrões de crescimento. Na realidade, é o padrão 1, é uma correção normal de duas arcadas que cresceram normal e que o problema é dentário. Então, uma média de 1 ano e meio, 2 anos, 1 ano, uma correção dentária até 3 anos, básica. Agora, tem casos que realmente você leva mais, como você tem um problema orto, aí você já cai no padrão 2, que eu tenho então a maxila maior que a mandíbula, e eu tenho o padrão 3, que eu tenho a mandíbula maior que a maxila, eu tenho o padrão face curta, que eu tenho uma maxila e a mandíbula muito apertada, e o padrão face longa, uma mandíbula e a maxila muito crescendo no sentido vertical, elas crescem se distanciando, causando uma mordida aberta. E esses casos que saem fora do padrão 1, geralmente são casos mais difíceis de tratar, que cai naquela pergunta que você me fez, que aí já entra em aparelhos auxiliares, antes do tratamento ortodôntico, você tem que fazer muitas vezes um aparelho para uma melhoria da mandíbula, um aparelho, às vezes, para melhoria da maxila, antes de colocar o aparelho ortodôntico. Então, são casos que levam mais tempo. Tem casos que levam 6 anos ou até a adolescência inteira para você tratar. Então, assim, a média em termos de um tratamento normal, eu acredito que uns 3 anos, 2 anos, caso até de 1 ano e meio, 2, 3 anos, mas casos mais complicados levam mais tempo. E, professor, aquelas crianças que chupam chupeta quando, nenenzinhas, ou chupam dedo, elas serão crianças que necessariamente elas vão acabar tendo que usar aparelho na adolescência ou até mesmo já na maturidade? Olha, a sucção digital e a chupeta, elas são coisas assim, tem uma época que você ainda é tolerável. Então, de acordo com a literatura, que vai de 3 a 5 anos, tem autores que dizem que até 5 anos você pode chupar chupeta até sucção digital. A chupeta ela é mais fácil de ser tirada da criança, né? Então, se você tirar uma chupeta até uns 4, 5 anos, essa criança não vai ter grandes problemas. A sucção digital é mais difícil de tirar. A criança ela tem começa a ter sucção digital, então é mais complicado de tirar. Agora, se essa sucção digital e a chupeta for prolongada e passar da idade da primeira fase de crescimento, primeiro pico de crescimento, que vai de 7 aos 9 anos, ou dos 9 aos 12, que é o segundo pico, e aí cai numa situação complicada. Porque... Então, 5 anos é o máximo. 5 anos. Deixar o filho chupar chupeta, chupar dedo, só até os 5 anos, né? De 3 a 5 anos, né? A literatura fala mais ou menos isso. Agora, se passar disso, você cai em problemas que vai cair em problemas de ordem funcional, né? Aí você começa a ter problemas, por exemplo, a sucção digital, vou falar dela, a chupeta também é a mesma coisa, mas a sucção digital ela é mais complicada. Então você começa a fazer um aperto, né, do palato, e o palato então o assoalho, é o céu da boca, é o assoalho, né, da cavidade nasal. E o que acontece? Você começa então a fazer um aprofundamento do palato. Nesse aprofundamento do palato, você começa então a ter problemas respiratórios. Então a pessoa começa a ter dificuldade de respirar. Nisso, a posição da língua é a posição que ocupa toda a parte interna da boca. Essa língua ela começa a sair, para a pessoa começar a respirar melhor, e a pessoa começa então a respirar pela boca.
E aí começa a ter problema de fala também, Isso. daqui Não, a pouco, né? e aí ela começa a respirar pela boca e há um achatamento da maxila. E isso leva a problemas respiratórios graves, até a síndrome do respirador, síndrome do respirador bucal, que é uma síndrome que leva problemas de ordem geral, né? A pessoa começa a ter lordose, escoliose, a pessoa começa a andar encurvada, né? Ele chama de pé chato, com o pé para segurar, a pessoa começa então a respirar, o ar que vai para o pulmão, ele vai para a região de barriga, de tórax, em vez de ir para o tórax, né? Vai para a região de barriga, e a pessoa começa a ter problemas respiratórios, porque esse ar que ele respira pela boca, ele não é filtrado, é um ar que também não é um ar que ele é aquecido na cavidade nasal, ele vai direto para a boca, então o ar também mais gelado. Pessoas que moram então na região serrana começam a ter problemas então respiratórios graves com isso. E essa síndrome, se ela continuar de uma idade mais adulta, essa criança vai ter que ser tratada por várias especialidades, além da ortodontia, a otorrino. Então, na verdade, é melhor você evitar o seu filho de chupar dedo e dar uma chupeta, que depois você tira, mais for fácil, o caso, é mais fácil. Né? É mais fácil, porque o tratamento... Porque o dedo não tem como tirar. O dedo é complicado. Eu estou falando, eu já tenho pacientes com 20, 30 anos, às vezes aparece na clínica chupando o dedo. 30 anos, já tem paciente na clínica da FESO mesmo, já pegamos pessoas com 30 anos ali chupando o dedo. E a gente tem que arrumar um jeito de tirar. A gente tem um macete para tirar, né? Mas e a pessoa chega e confessa. Confessa. Eu tenho esse chupa, problema. Eu não consigo tirar. Eu não consigo tirar. E tem pessoas que é tão difícil de tirar que existem uns espetinhos que a gente chama de esporões linguais, que a gente põe na parte interna da boca, para a pessoa quando chupar dedo e aquilo machucar. A pessoa chega com o dedo todo cortado e continua chupando dedo. Então o dedo é complicado de ser tirado. Então aí nesse caso que eu falei para você, ele vai cair além da ortodontia, o otorrino, o laringologista, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta bucal, que vai ter que encarar com esse paciente junto para uma melhora desse paciente. Até em crescimento essa pessoa cresce menos, porque o hormônio do crescimento ele é sintetizado à noite. E a pessoa que respira pela boca, muito pela boca, ele na realidade, ele dorme mal. Então são pessoas que crescem até pouco. Então é uma síndrome complicada de ser tirada. E professor, como que funciona o curso de pós-graduação em ortodontia oferecido no Unifeso? O curso de ortodontia, nós temos ele há 10 anos, né? Geralmente a gente tem 2 turmas de ortodontia, com 12 alunos, são 24 alunos em média. E o curso ele é um curso teórico, ele é um curso prático, de laboratório, a gente confecciona aparelhos, todos os aparelhos que nós damos aula, a gente vai com os alunos para o laboratório e é um curso extremamente clínico. Então a gente atende muito paciente, uma quantidade muito grande de paciente. Professor João Daniel, queria agradecer a sua participação no nosso programa, do Conexão Unifeso. Tá certo. Vai ser um prazer recebê-lo em outra oportunidade. Tá joia. Obrigado. E voltamos já já. Vamos conversar com o professor Fábio Rocher, que é meteorologista e professor do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do Unifeso. Ele vai contar para a gente sobre a eficiência da previsão do tempo. Não saia daí, é um minutinho só.